Entender a experiência de uma mãe que tem um filho com deficiência e, ao mesmo tempo, gerencia uma clínica multidisciplinar pode gerar insights valiosos sobre os desafios dessa jornada. A nossa convidada de hoje é graduada em Administração de Empresas e é gestora do Instituto Prado de Reabilitação. Oi, Fran, que bom que você veio, muito feliz com a sua participação aqui. E eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para quem está nos acompanhando. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Francine, para a gente poder começar essa entrevista, eu gostaria que você falasse para o público que está nos assistindo o que é a paralisia cerebral e quais são as fases dessa condição. Bom, eu sou mãe de um rapaz de 18 anos, o nome do meu filho é Cauê. Ele tem, entre outros diagnósticos associados, um diagnóstico principal de paralisia cerebral. E através de uma escala avaliativa, que se chama GMFCS, que é a mensuração da função motora grossa da criança, a gente classifica esse sujeito dentre 5 níveis possíveis de paralisia cerebral. Eu vou tentar ser sucinta. Uma criança que tem o nível 1, ela normalmente caminha e caminha com dificuldade. Uma criança com nível 2, ela caminha com algum tipo de aditivo, por exemplo, uma muleta canadense. Uma criança nível 3, ela caminha com o auxílio de um andador, pelo menos em ambientes controlados, por exemplo, na casa dela. Uma criança nível 4 é uma criança que tem capacidade de conduzir a própria cadeira, ainda que seja uma cadeira motorizada. E uma pessoa que é nível 5, usualmente é uma pessoa que ou não tem o controle cervical, ou que não tem condição de tocar a própria cadeira. Então, conforme o sujeito tem menor habilidade motora, é onde se classifica com maior nível de paralisia cerebral. O Cauê, ele é uma pessoa que ele foi classificado no nível 4. Então, ele é cadeirante, ele usa a cadeira de roda em todos os contextos da vida dele, ele tem autonomia para tocar a cadeira de rodas manual dele e para longas distâncias passa a ser mais confortável para ele tocar uma cadeira de rodas motorizada. Fran, por gentileza, como você lida com os desafios diários associados a uma paralisia cerebral? Eu tenho em mim que a minha parte como mãe, eu sou coadjuvante nesse processo. Então, sempre os desafios não serão meus, os desafios serão deles. Ele é o protagonista dessa história e o meu papel é ampará-lo da melhor forma possível. Então, no que se refere ao desafio da falta de mobilidade, eu penso que cabe a mim me exercitar. Eu me exercito muito, eu faço LPO, levantamento de peso olímpico, para poder ter uma estrutura óssea, ter fortalecimento muscular, para conseguir amparar o meu filho com o máximo de autonomia. Porque quanto mais eu tiver autonomia, mais a gente vai conseguir ter privacidade, no sentido de conseguir estabelecer uma relação única de mãe e filho para conseguir frequentar os lugares. Isso também não é demérito, em muitos dos momentos a gente necessita de ajuda, eu não dá conta de muitas coisas fazer sozinha, então para isso eu conto também com diversos tipos de ajuda, desde um cuidador até familiares, amigos que nos proporcionam melhor mobilidade. Eu penso que o desafio maior também de forma social, a gente conseguir estar inserido nos contextos. Então, por vezes a gente vai em algumas pizzarias muito bacanas e aí você se depara com a falta de um banheiro, o que deveria ser óbvio, né? Um banheiro que você não consegue simplesmente adentrar a porta, porque tem menos de 70 centímetros de largura, então a cadeira nem entra na porta. Ou mesas que
não entra uma cadeira embaixo pela forma como está disposto o pé da mesa. Então, isso numa cidade como São Paulo. A gente está falando numa cidade de referência na América Latina. Que dirá fora, né, de grandes centros urbanos. Mas eu acho que a gente estando preparado física e emocionalmente, eu consigo conduzi-lo e fazer se sentir parte socialmente de tantos contextos que é possível ele estar inserido. Fran, quando você fala, puxando esse gancho de locais que você proporciona de passeios, né, entretenimento para o seu filho, como você mesmo citou, já ocorreu de não ter lugar adequado. E aí, passando por experiências como essa, hoje você escolhe o local, mas antes você entra em contato e vê se aquele local está adequado para o teu filho? Você tem essa preocupação? Não necessariamente, porque muitos dos locais que a gente acaba indo, a gente pode ser convidado, por exemplo, para um aniversário. E também passa a ser, eu não vejo como obrigação de todos que nos incluem em algum evento ter que ter esse tipo de cuidado, de atenção. Em algum momento as coisas são como são. Então, muitos dos locais que eu chego, eles não estão preparados, mas muitas das pessoas estão preparadas e com boa vontade. E com boa vontade dos amigos, principalmente, a gente consegue minimamente se adequar. Não vou dizer que isso não é frustrante, é muito. Eu não consigo sequer ir na padaria hoje, que fica 500 metros da minha casa. Eu não tenho calçada para isso, então não é que eu não vou. Eu vou, mas eu vou empurrando uma cadeira de rodas pela rua. Então eu me coloco em risco, eu coloco meu filho em risco, eu conto com sorte, com empatia das pessoas, eu não deixo de sair de casa de forma alguma. Mas talvez até a forma como eu me coloque nas situações, sem perceber, eu vou mostrando para as pessoas que aquele sujeito ele tem o direito de estar ali, ele tem o direito de fazer uso. Então, se por força de lei é mais difícil, talvez por força de empatia seja um pouco mais delicado das pessoas pararem, refletirem, tomadores de decisões, quando principalmente abrem comércios que são de uso público, né? Já houve alguma situação adversa? Porque eu já, não que eu tenha, assim, com meu filho eu nunca passei, mas teve amigas minhas que passaram situações bem constrangedoras, a ponto da criança estar chorando por conta de alguma situação, que houve uma desregulação, e a pessoa da mesa ao lado disse, você não tem que estar aqui. Sim, houve dezenas. Posso te elencar dezenas, eu posso te colocar escola onde uma única vez, que aconteceu só uma vez, né, a minha argumentação acho que proporcionou não acontecer outras vezes. Por minha responsabilidade financeira, meu filho tinha uma T, agora ele terminou o terceiro ano do ensino médio. A primeira vez que essa T faltou, a escola sugeriu que meu filho não fosse à escola. É o básico, né? Fica implícito ali. Seu filho não é bem-vindo se você for me dar demanda. Na própria escola, promoverem ali algum evento social onde não cabe meu filho porque não tinha uma acessibilidade adequada para ele estar ali de forma equivalente, com equidade aos outros colegas, né? Sim. São dezenas de situações que nós nos deparamos diariamente, mas eu volto, a gente pode escolher ser vítima ou protagonista, a gente pode escolher se colocar naquela situação, tomar o bônus e o ônus daquela situação, ou se acovardar e ficar em casa. Eu prefiro a primeira opção e tentar sempre tirar o melhor de tudo que nos é apresentado. E aproveitando a sua fala, que eu acho que assim, eu sempre bato nessa tecla, do quanto é importante a gente como mãe se posicionar diante das situações, porque senão vai acontecer com o meu, com o seu, com o outro, e a postura de muitas é, ai, deixa pra lá, eu não vou me alterar, não vou gastar minha energia nisso, e a instituição vai continuar cometendo o mesmo erro.
Então a gente tem que ter pulso firme e tem uma frase que eu acho fantástica do Gabriel Pensador que fala: muda essa postura, porque quando a gente muda, o mundo muda pra gente. Então se a gente não se posicionar diante das situações, os erros, claro, eles vão acontecer sempre, mas vai ser muito recorrente diante dessas situações que nos deparamos muitas vezes com os nossos filhos. Eu gostaria que você se colocasse pra gente. Nós somos um reflexo de um ambiente. Hoje, como mãe de um rapaz crescido, eu já aprendi a ser menos reativa. Então, muito do que nos fere, principalmente emocionalmente, né? A mãe é um leão, quando você vê o teu filho tendo um direito cerceado, quando você vê ele impedido ou mal recebido em um ambiente que outros pares estão sendo bem recebidos, nós tendemos a ficar com raiva. É natural o ser humano ter raiva. Só que se eu tenho uma postura reativa, simplesmente de brigar por aquilo sem elaborar, eu tendo a ter menor qualidade na minha argumentação. Então, muitas vezes eu já aprendi a segurar para mim quando uma situação não me agrada, elaborar aquilo, tentar também me colocar no lugar de quem me feriu, me magoou, me desrespeitou, para entender o porquê que aquela pessoa tomou aquela atitude. E aí sim, num outro momento, trazer argumentações melhores, para sempre pensar o seguinte: qual é o meu objetivo? O que eu quero? Porque por vezes o que a gente quer mesmo é desabafar, é gritar, é tirar aquela angústia que vem ali, né, na garganta, do peito da gente. Mas isso normalmente não resolve nem muda situação nenhuma. Então, se o que eu quero é melhorar um ambiente para um próximo, é melhorar uma forma de receber, é melhorar um trato, normalmente isso eu não consigo na hora, quando eu estou com o nervo à flor da pele. Eu consigo amadurecendo, prestando atenção no meu objetivo final e trazendo, através de empatia, argumentos concretos do porquê que determinado ambiente pode ser mudado, porquê que determinado trato ou conduta pode ser modificado. Bacana, Franco, mas ainda continuando a falar dessa questão, o que eu, enquanto mãe atípica, assim como você, percebo em algumas instituições? Eu nunca passei por isso, mas eu vejo no relato de algumas amigas, de algumas mães que conheço, que assim, o direito ele existe, ele está ali para ser cumprido, existe uma lei que nos ampara, e muitas vezes a instituição ela age com desdém, como se ela não tivesse essa obrigatoriedade. E aí eu, como mãe, vem aquele sentimento de eu preciso fazer com que o outro responda por isso, porque senão ele vai continuar cometendo a mesma injustiça. Ou seja, por que seu filho, não, eu não tenho uma TEI aqui, eu não posso disponibilizar, eu não tenho recurso para ter esse profissional, eu não consigo atender o seu filho. Ou, muitas vezes, já escutei relatos de amigas que a escola, que é a nossa principal questão, nos fala: eu não quero seu profissional aqui, eu não aceito. Mas por que você não aceita? Sendo que é um direito que me foi dado. Então, eu acho que é uma linha muito tênue. O cuidado da criança com deficiência, eu enxergo isso tanto como mãe quanto dentro do meu trabalho. É o que eu aprendi. Ele é uma tríade. Não tem como você cuidar, falando-se de criança, se você não pensar na tríade: escola, família e equipe clínica, que envolve a equipe terapêutica dessa criança, que está próxima ali no dia a dia, e os médicos também, que dependendo da comorbidade associada que a criança tem, vai estar ali perto dessa criança numa determinada frequência. Seja mensalmente, quando é menorzinho, através dos cuidados de um pediatra, e aí vai se espaçando. Quando essa criança tem alguma demanda neurológica, através de um neuropediatra, eu estou acertando medicação, você vai se aproximando, à medida que tudo se estabiliza, você vai se passando as consultas, né? E o mesmo com o psiquiatra, ortopedista, acontece da mesma forma. Se você não trabalha em parceria, você não enxerga o sujeito nos seus diferentes aspectos.
Então, como que eu vou aprender um comportamento dentro de um ambiente estruturado como uma clínica e generalizar esse comportamento para um ambiente natural? Seja ele a minha casa, seja ele a minha escola. A escola de uma criança, ela é a extensão, ela é aonde a criança se socializa, ela é aonde a criança recebe educação, ela também é onde a criança realiza testes, né, de interação com seus pares para limites e brincadeiras e experimentações. Então, se uma criança ela adquire o direito e ela tem a necessidade, no caso que você citou, de ter um acompanhante terapêutico dentro de um ambiente, seja domiciliar ou escolar, é muito importante que os papéis sejam definidos. E eu percebo isso, a gente levando esse contexto para a escola, que acaba não sendo muito claro no sentido do que é o papel de um acompanhante terapêutico. O acompanhante terapêutico, ele está ali para amparar, muitas vezes, o comportamento da criança. Então, ele vai antever uma situação que a criança vai desregular, ele vai conseguir executar uma tarefa de uma diferente forma, mas ele não é o professor da criança. Ele está ali, muitas vezes, para fazer o link, o intermédio entre a criança e o professor. Mas ele não tem, de forma alguma, obrigatoriedade de ele promover a adaptação de material, ele promover a adaptação curricular. Então, na essência, primeiro, o acompanhante terapêutico ele deve ser promovido pela escola. É a escola quem tem que disponibilizar. Nós sabemos que o nosso sistema é falho. Muitas vezes a gente recebe as informações que simplesmente a conta não fecha, eu não tenho como. Mas quando você se dispõe a oferecer um serviço, existem métricas que você tem que cumprir, e essa é uma delas. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Meu filho, quando entrou na escola, há 15 anos, ele está com 18, ele está com 3 aninhos, né? Foi literalmente porta na cara que eu tomei, de que, não, teu filho tem 3 anos, ele usa fralda? Não, ele não vai estudar aqui, não tenho quem lide com isso. Ah, ele não caminha? Não, então não tenho como recebê-los. Então, em muitos colégios, até que era meio que 15 anos atrás, uma gentileza que as pessoas faziam em nos aceitar. E não, ele é uma criança e tem direito como tantas outras. Está se mudando a mentalidade, mas ainda é preciso um olhar muito mais apurado para cada um entender qual que é o seu papel. E a figura do professor ser valorizado, porque não é dele a culpa. O professor, ele não tem uma remuneração adequada. E dentro da remuneração que ele tem, que já não é valorizado, ele tem que preparar a aula fora do horário dele de aula, ele tem que corrigir prova, e ele vai ter que correr atrás de curso, ele vai ter que financiar esses cursos. Eles precisam, primeira coisa, entender, identificar qual que é a necessidade daquele aluno. Ele precisa ser mais bem preparado. Só que para isso, a instituição onde ele trabalha precisa promover esse tipo de conhecimento para ele. Para quando chegar um acompanhante terapêutico que fizer o papel de acompanhante terapêutico dessa criança, que é para intermediar essa relação e não deixar aquela criança à parte ali, cada um está certinho ali do que é a sua tarefa e tudo se integrar. Trazendo para os tempos de hoje, a Cauê hoje tem 18 anos, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, mas eu gostaria de ouvir da mãe, Francine, como que é hoje essa relação, a gente sabe o quanto é difícil para as crianças com TEA, e como que é para essas mães das crianças com paralisia cerebral? Como que é a abordagem, o que elas precisam saber antes de colocar seus filhos na escola? Eu gostaria de ouvir sua opinião nesse sentido, porque é muito delicado o assunto. Parece que assim, o autismo tem lá suas questões, mas o autismo, não existe cara com o autismo. Exato. Uma criança nessa condição, ela usa cadeira, ela usa o andador, como você mesmo citou. Como que é nos dias de hoje, Fran? Eu acho que é muito importante as famílias, e essencialmente na figura das mães, que são as cuidadoras que estão mais à frente, né, se apropriarem de quais são as questões reais das crianças. Então, a gente tem um olhar
muito apurado para entender qual que é o potencial e o que o meu filho tem para me oferecer socialmente, de forma a amadurecer e elaborar, trabalhar a expectativa do que aquela criança consegue naquele momento. Se a gente coloca para cima da criança uma expectativa muito grande, eu penso que até crueldade, a gente não consegue oferecer os melhores meios e nem obter os melhores resultados. Então, primeiro, eu tenho que entender quem é o meu filho, o que ele consegue e quando ele consegue e como ele consegue. E a forma mais clara de se entender isso é você tendo um bom amparo de equipes terapêuticas, né? Então, eu tendo um apoio psicopedagógico, eu vou entender em que fase do desenvolvimento meu filho está. Olha, então as crianças com 6 anos, elas estão começando um processo de alfabetização, mas, e não é incomum, pessoas com paralisia cerebral têm muitas vezes questões cognitivas associadas. Então, peraí, eu posso exigir isso da minha criança? Não, você ainda não pode. Então, como que eu vou trazer para a proximidade do conteúdo pedagógico que está sendo oferecido uma forma de aprendizagem para o meu filho? Olha, então eu estou colocando ali que está todo mundo sendo alfabetizado, mas o meu filho tem condição de aprender vogais e reconhecer vogais. Então eu vou trabalhar algo concreto. Então, dentro das vogais, ele também tem condição, de repente, trabalhando tudo com questões factíveis, tá? Cores. Então, eu vou trabalhar a letra A do azul, o A do amarelo. Eu não vou fugir daquele contexto pedagógico que está se colocando, onde, por exemplo, numa questão de alfabetização, estão contando a história da Chapeuzinho Vermelho. Todas as crianças ali recebendo, trabalhando palavrinhas, contextualizando frases. E o meu filho? O meu filho ele está numa única vogal, que está contando ali na história da Chapeuzinho Vermelho, que ela tinha uma cesta amarela. E aquilo vai ser o foco. É lógico que à medida que as crianças crescem, o conteúdo aumenta e o desafio vai ficando maior. E aí esse desafio é do professor. Ele tem que enxergar o sujeito, qual que é o potencial desse sujeito e como que eu faço para adaptar aquele conteúdo pedagógico para o quanto que ele tem potencial de aprender. Isso no sentido cognitivo. No sentido motor, tem que estar muito claro para mim qual que é a habilidade motora do meu filho, o que ele consegue, o que ele não consegue. E as mães também, através dos terapeutas, seja de um fisioterapeuta, seja de um terapeuta ocupacional, entender um básico, por exemplo, de adaptação postural. Porque de repente a escola vai oferecer para mim, e às vezes com muito boa vontade, olha, toma aqui uma mesinha recortada. Tá bom. E aí eu coloquei lá a minha criança numa mesinha recortada. Só que ela está numa cadeira que não vai ter suporte de tronco, então ela pode cair para o lado e pode se machucar. Então eu também preciso de uma cadeira adequada, porque uma criança pequena, quanto mais ela sai da cadeira de rodas, se ela tem essa possibilidade motora, isso para ela é bom, ela vivencia outros desníveis, outras posturas, ela consegue fazer um ajuste postural. Só que se a minha criança, por exemplo, nesse contexto, fica com o pezinho voando, o pezinho não está numa superfície plana, eu não consigo um alinhamento biomecânico. Então isso vai ser prejudicial lá na frente, porque eu vou comprometer o quadril dela, ela vai sentar em retroversão, ela vai ficar escorregando. E ela vai ficar escorregando de que jeito? Então, peraí, se eu conseguir um antiderrapante para colocar na cadeira, isso já vai favorecer. Então, quanto mais as mães conversarem com seus terapeutas ocupacionais sobre adequação postural, conversar com seus fisioterapeutas sobre perspectiva, o que eu espero a curto, médio e longo prazo, entenderem de uma forma muito verdadeira e derrubar aquele conceito da criança com autismo, meu sonho é que meu filho fale, criança com PC, meu sonho é que meu filho ande. Tá, todo mundo tem seus grandes objetivos, mas vamos traçar para hoje. A gente vai conseguir olhar para aquela situação com mais assertividade. E aí a gente vai conseguir cuidar melhor da criança, porque a gente vai entender qual é a demanda atual, imediata dela e oferecer a melhor condição para ela se desenvolver. E trazendo agora para o teu mundo, de uma mãe com uma criança
criança ou de um adolescente, É um homem já. um homem com PC. Como que é lidar com esse adolescente nessa fase? Olha, primeiro, ser mãe, né, é uma tarefa incrivelmente desafiadora, porque a própria mãe já nasce com uma culpa, né? Meu filho come demais ou come de menos? Brinca demais ou brinca de menos? Eu estou indo bem? Eu estou fazendo bem? O que nivela, né? A gente está sempre se cobrando. A sociedade nos cobra. É muito. E sendo um lugar seguro, mãe é um lugar de afeto. Mãe é um ambiente mais seguro que aquela criança pode ter. Nós somos mais desdenhadas ou menos lembradas. Conforme a gente tem a certeza do amor seguro, a gente tem menos cuidado. Conforme meu filho foi crescendo, eu fui percebendo até a minha forma de agir com a minha mãe, o quanto a gente se torna menos cauteloso com quem a gente ama. Porque a gente tem medo, a gente não tem medo de perder, né? Quando aquele amor ele é incondicional. Então, é um desafio, assim, sabe? Entender, e isso, por outro lado, também me deixa feliz, porque representa uma equivalência, como tantos outros adolescentes, de ter um filho que não dá tanta moral para mim. Mas, naquele momento que ele dá moral para mim, naquele momento onde ele me chama, nós somos muito parceiros e nós temos tempo de qualidade junto. É incrível o quanto a gente tem tempo de qualidade. Tempo de qualidade para fazer o que a gente gosta, muitas coisas nos unem, então a gente tem muitas atividades em comum que a gente gosta demais de fazer, então isso nos une e tempo para desfrutar de uma vida corrida que muitas vezes ela é premiada, então isso é bem legal. Quando você fala da vida corrida, agora vamos falar da Francine gestora. Então, a ideia de abrir uma clínica voltada para um tratamento multidisciplinar veio através do seu filho. Gostaria que você falasse de forma mais sucinta sobre o Instituto Prado de Reabilitação. Bacana, veio de uma necessidade própria. Eu, como tantas outras mães, quando meu filho era pequeno, culpo por não entender que eu estaria fazendo o melhor que eu pudesse por ele, e eu parei de trabalhar. Só que eu parei de trabalhar depois de um período de 15 anos que eu já trabalhava. Então realmente me fez falta. Eu logo entendi que, apesar de eu ser uma boa mãe, esse não era o único papel que eu queria desempenhar. Eu gosto muito de, além de ser mãe, ser filha de alguém, irmã de alguém, amiga de alguém e também de ser uma mulher que trabalha. Eu vejo muito mérito nisso, isso me faz feliz. E descobri que através dos cuidados de pessoas com deficiência eu poderia voltar ao mercado de trabalho. Na época, isso há 14 anos quase atrás, eu percebi que faltavam serviços de reabilitação que tivessem um olhar integrado para aquele sujeito, através de uma questão multidisciplinar. E foi daí que eu estruturei um serviço com especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, psicopedagogia, psicologia. Não esperava que teria tanta procura, foi crescendo de forma rápida e orgânica. Eu sempre tive algumas métricas que eu não abria mão no trabalho, então de trabalhar com pessoas comprometidas, com pessoas especialistas no que faziam, de jamais colocar 2, 3 crianças, assim como, isso não é mérito nenhum, é o que se recomenda o conselho de classe, serem atendidas de forma simultânea por um único profissional, que aquele olhar fosse específico para as necessidades daquela criança. Então, dentro daquelas métricas que eu me propus, foi surgindo um bom trabalho, e esse trabalho foi naturalmente sendo recomendado. Rapidamente eu mudei de um lugar de 200 metros quadrados para um de 400, depois de mais 1 ano e meio de 400 metros quadrados, eu me mudei para um prédio de 3.000 metros quadrados,
Esse prédio de 3.000 metros quadrados hoje, ele foi sendo estruturado de forma anexa a outros prédios, somando-se uma área de 5.000 metros quadrados, mais uma outra unidade. E foram surgindo no meu caminho pessoas das mais diversas que se complementam, desde a parte acadêmica, o que eu acho que é muito importante. Não dá para você cuidar de pessoas que precisam de um serviço de reabilitação se você não trabalha com estudo constante. E não necessariamente só uma pessoa acadêmica que vai ser funcional, mas nesse nosso mini mundo, né, hoje são em torno de 200 terapeutas, parte deles tem essa pegada acadêmica e muitos deles, eles trabalham também ensinando os outros colegas, sejam em reunião, seja em discussão de caso, seja em supervisão, sejam em aulas estruturadas. Eu entendo que a educação está diretamente ligada à área da saúde. Então, o meu interesse hoje é não só crescer no Instituto Prado através da área da saúde, tem-se que se trabalhar junto, e aí a gente volta lá na questão escolar, que é onde eu me disponho total a ir às escolas, de forma gratuita mesmo, oferecer palestras, entender, nos aproximar para estruturar um serviço de educação. Sem educação e educação continuada, a gente não consegue oferecer saúde de forma estruturada. E o que eu vejo surgir de resultado, que funciona, vou te dar um exemplo que me enche de orgulho. O Hospital das Clínicas, através do Instituto da Criança, do HFMUSP, eles fazem um trabalho próximo conosco, onde existe hoje uma formação de especialistas em desenvolvimento infantil, desenvolvimento e comportamento infantil. E parte do campo de horas de estágio prático, eles compõem aqui conosco. Então, eles acompanham os nossos atendimentos, eles conversam com a nossa equipe, eles entendem na prática o que é o que eles prescrevem, o que eles entendem desse desenvolvimento de um tratamento multidisciplinar. Então, eu acho que tem dado muito resultado. E Fran, dentro da sua clínica hoje, qual que é a sua principal demanda? A minha principal demanda é cuidar da família. Uma das partes, não é mais fácil, mas uma parte que flui com muita facilidade é cuidar de uma criança. Por quê? Conforme eu te falei, se eu tenho um profissional capacitado, um profissional que fez a graduação, que se dispôs a fazer uma especialização, que constantemente está discutindo o caso com os colegas, sendo supervisionado, faz cursos na área para se aprimorar, esse profissional ele sabe o que fazer com aquela criança. Porém, aquela criança, ela não é somente aquele sujeito que está dentro da sala recebendo a intervenção. Ela é um personagem que se compõe ali em um ambiente familiar, em um ambiente escolar. Ele está inserido em tantos outros contextos onde o que ele aprende, seja de forma de habilidade motora, cognitiva ou comportamental, ele tem que colocar em prática. É para isso que a gente trabalha com abordagem centrada na família. A gente trabalha sempre com objetivos baseados na CIF, que é a Classificação Funcional Internacional de Funcionalidade. Eu tenho que trabalhar na função. Então, falando em paralisia cerebral, eu não vou trabalhar em equilíbrio de tronco. Eu não vou falar que eu quero fortalecer a musculatura intrínseca aqui, de abdômen, de core, para a minha criança sentar. Eu vou falar que ele tem que ficar sentado na TV sem cair para o lado. Para quê? Para que ele tenha melhor atenção. Eu vou falar que ele tem que ficar sentado para jogar bola. Então, sempre quando a gente divide um objetivo, eu tenho que falar para quê. E aí, quando a gente determina um objetivo funcional, levar esse objetivo para dentro de casa, ele é o maior desafio. Então, você estruturar um plano terapêutico dentro do que é o ideal. Se eu pego uma criança para fazer uma primeira triagem, um processo avaliativo, eu vou colocar ali, olha, para aquela criança com paralisia cerebral ter minimamente uma intervenção de qualidade e eu tentar inibir um processo cirúrgico ou ganhar algumas habilidades motoras, ela teria que ter 10 horas de intervenção, sendo 4 horas de fisioterapia, 2 horas de TO e 2 horas de fonoaudiologia. Pensar num tratamento só com 3 especialidades.
E aí? Bom, então essa criança, digamos que está com 3 anos de idade, ela tem que vir na média aqui então 3 vezes por semana, um dia 4 horas e 2 dias 3, tá bom. Aí vem o primeiro desafio. Que horas que essa criança vai para a escola? Essa criança vai para a escola da 1 às 5. E aí, será que essa criança aguenta fazer 4 horas? Aguenta. Então tá, vai ser das 8 ao meio-dia. Mas como que essa criança vai entrar 1 hora na escola se ele sai meio-dia? Como que ele vai se trocar, se alimentar e descansar? Opa, não cabe na rotina dela. Então, o que eu penso que é o ideal como equipe terapêutica, muitas vezes não cabe na rotina da criança ou dentro da própria dinâmica familiar. Opa, peraí, mas eu não tenho como trazer o meu filho 3 vezes por semana para receber essa intervenção. Eu trabalho, o pai da criança trabalha, é a avó que traz, eu só consigo 2. Então eu tenho que rever os meus objetivos terapêuticos em função da dinâmica familiar. E isso pode ser frustrante para quem trata. E também pode ser frustrante para o familiar que tem expectativa. Mas eu quero que isso aconteça. Mas você não está me dando horas de intervenção para a gente tentar junto fazer que isso aconteça. Ou em outros contextos. É um desafio, né, Fran? O responsável financeiro, eu tenho um convênio, mas esse convênio não me oferece esse reembolso. Então, eu teria a possibilidade de trazer, cabe nas horas escolares para não impactar na dinâmica, mas não tem quem pague a conta. Também é comum. Sim. Então, gerenciar esses desafios, né, através da coordenação dos casos, do que é recomendado, do que a família consegue proporcionar, para o que efetivamente é possível para quem subsidia esse tratamento, hoje é o maior desafio. Para a gente finalizar essa entrevista, Fran, gostaria que você falasse para o pessoal que está nos assistindo quais são os serviços oferecidos aqui no Instituto. A gente sabe que tem fono, tem TO, tem psico, mas tem pessoas que nem imaginam assim, que você, por exemplo, tem uma piscina aqui dentro que oferece uma fisioterapia. Olha só, fisioterapia aquática, né? Eu acho que vale eu detalhar um pouquinho, então. Dentro da fisioterapia, a gente tem a fisioterapia em solo, temos a fisioterapia respiratória e a fisioterapia aquática. A fisioterapia aquática, ela é não só importante para as crianças que têm a questão da mobilidade reduzida. A gente tem visto muito bons resultados para as crianças também que têm demanda comportamental. A gente consegue, através da água, resultados muito expressivos. Dentro da psicologia, nós temos algumas abordagens. Temos a abordagem do ABA, que a gente entende, que é análise do comportamento aplicada, onde você tem a possibilidade de generalizar a aprendizagem da criança. Aí eu volto para aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Esse sujeito, é muito fácil eu conseguir as respostas com ele aqui, e por vezes é mais difícil eu conseguir que ele ofereça a mesma flexibilidade comportamental em outros ambientes. Então, quando eu falo em ABA, eu falo em ambiente pelo menos domiciliar ou ambiente escolar. Então, são essas as crianças que fazem o ABA. As que têm a supervisora aqui, psicóloga, mas que tem outros psicólogos acompanhantes terapêuticos em outros contextos. E para muitas das crianças que não têm a possibilidade de fazer o ABA na sua essência, né, que envolve os outros ambientes, temos também a psicologia comportamental, que é através do preceito da análise do comportamento, também através de implementação de programas, onde a avaliação também acontece através do VIB-MAP, que são instrumentos padronizados para você elaborar um PEI, que é um plano de ensino individualizado, analistas do comportamento, mas que exercem somente em ambiente clínico essa intervenção terapêutica com a criança. Na psicologia também temos as neuropsicólogas, que fazem avaliação neuropsicológica, que pode desde nos trazer a resposta da coeficiente intelectual dessa criança e também com formas de aprendizagem dessa criança. Se são pessoas que aprendem de forma visual, se são pessoas que aprendem muito mais de forma auditiva ou por forma de repetição, e isso nos dá um caminho muito grande para conseguir lá na escola, né? Como que a gente vai implementar um conteúdo pedagógico para esse sujeito e muitos outros caminhos. Agora, na fonoaudiologia,
fonoaudiologia, nós temos a parte da disfagia, que são as crianças que têm dificuldade de deglutição, e temos a parte de linguagem, comunicação alternativa. Tem o setor de musicoterapia, que exerce um papel bastante importante no sentido de um suporte, tanto para a questão comportamental, questão cognitiva, questão de linguagem, você fazer trocas, tempo de espera, com referências musicais dessa criança, eu consigo implementar um monte de conceito que é relevante. As crianças que se alfabetizam, É muito bacana. É importante. E na terapia ocupacional, a terapia ocupacional ela é essencial para todos os tipos de diagnósticos, porque ela trabalha desde a intervenção com a questão da atividade de vida diária, que é para todo mundo, né? A gente vai envolver o desfraude, vai envolver a questão de execução de tarefa, escovar o dente, escrever, alimentação, até a questão da seletividade alimentar. Então, eu tenho crianças que têm demanda de seletividade alimentar por uma questão sensorial. Então, é um trabalho da terapia ocupacional em conjunto com a fonoaudiologia. Já outras crianças apresentam a questão da seletividade alimentar por uma questão comportamental. Então, aí já vai ser associado à psicologia. E a essência também da integração sensorial, que para as crianças que têm deficiência física é muito positivo para se trabalhar questões como equilíbrio, reação de proteção, fortalecimento muscular, e para as crianças que têm a questão comportamental associada, você trabalhar um monte de contexto que vai regular esse sujeito para que ele fique mais atento ou menos reativo, ou trabalhar com questões de hiper ou hipossensibilidade em diversos contextos. E psicopedagogia. A psicopedagogia, ela trabalha na questão da aprendizagem, na questão muito próxima com a escola, com o conteúdo acadêmico e formas de a gente conseguir implementar conteúdos pedagógicos pelo caminho de aprendizagem daquela criança. Falei tudo? Físio, fono, TO, pedago, músico e psico e fisiopático. Falei tudo. Fran, muito obrigada pela sua participação, pela sua história. Você tem uma história incrível. Através do seu filho, você apresentou um mundo diferente de recursos, de possibilidades para muita gente. Então, parabéns pela sua jornada até aqui, parabéns pela sua história, realmente inspira. E o meu muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. É um prazer eu compartilhar a minha história. E querendo conversar, eu adoro contar. Obrigada por nos acompanhar. Na próxima semana eu volto com mais um episódio de Mães Atípicas Somos Muitas. Até lá!